Se você acha que precisa de muito dinheiro para começar a investir, eu vou te provar que você está completamente errado. Vou trazer 5 fundos imobiliários que custam menos de R$10 e é perfeito para você que tem pouco dinheiro e quer começar a investir em renda variável. Nesse vídeo, eu vou fazer análise de cada um deles, explicar como que funciona fundo imobiliário, por que ele está dentro dessa lista e no final do vídeo eu vou trazer uma informação muito importante que seria a cereja do bolo para você que quer começar a investir ou já tem uma carteira. MXRF11 é o primeiro da lista. Por que eu trouxe esse fundo imobiliário? Porque hoje o MXRF11 ele é um fundo que tem mais de 1.300.000 cotistas, então ele acaba sendo o maior fundo imobiliário pensando em quantidade de pessoas que aplicam nele. Em questão de tamanho do MXRF11, ele tem 4,34 bilhões, então ele acaba sendo um fundo imobiliário muito grande. E quando a gente compara o rendimento do MXRF11 com outros fundos imobiliários, ele pagou um rendimento de 12,30 isento de imposto de renda. Então, diferente de várias aplicações de renda fixa, o MXRF11 ele não paga imposto de renda, como todos esses investimentos que eu vou falar aqui dentro dessa lista. Importante que o governo ele quer fazer uma tributação dos fundos imobiliários. A partir do ano passado ele não conseguiu, mas esse ano provavelmente ele vai tentar novamente em 5%. Mas atualmente ele é totalmente isento. Então a gente vai entrar no site do Investidor 10, a gente vai analisar mais de perto o MXRF11. Bom, entrei aqui no site do Investidor 10. Primeiro a gente vai olhar o preço do MXRF11, ele está R$ 9,51, está pagando um dividendo de 12,30. É super importante que o MXRF11, o rendimento dele é atrelado à inflação. Então quanto maior a inflação, maior o rendimento do MXRF11. E o preço sobre o valor patrimonial, o que significa? É quanto que o fundo imobiliário realmente vale. Você sempre vai comprar fundos imobiliários que está com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, preço ou valor patrimonial igual a 1, você praticamente compra porque está no preço justo, e preço ou valor patrimonial acima de 1 você vende. Essa geralmente é a regra dos fundos imobiliários, mas aqui eles estão muito próximos, tá? 1,01, 1,02, é muito próximo ali a 1, tá? Às vezes tem muito fundo que fica 1,10, ou seja, ele está muito mais caro do que ele vale. E onde a gente consegue ver isso? O preço de cota está 9,51, e o preço patrimonial está 9,42, então você tem que pagar pelo menos 9,42 ou mais próximo de 9,42. O MXRF11, como eu falei, tem mais de 4,34 bilhões que aplicam nele, e o número de cotistas mais de 1.339.000. E por que vacância zero? Para quem não sabe, vacância seria quanto que o imóvel está desocupado. Isso é muito importante ali para imóveis de tijolos, né? Que muitos imóveis de tijolo que está ligado a algo físico, eles ficam desocupados. Todo fundo de papel não funciona dessa regra, e é por isso que ele tem vacância praticamente zero, tá? Então, esse seria ali a minha primeira recomendação, o MXRF11. Segundo fundo imobiliário, Vigia 11. O Vigia 11 é um dos maiores fundos de agro que a gente também tem dentro da bolsa. Ele vale também menos de R$10, o Vigia 11. Por que é importante você ter um fundo de agro na sua carteira? Porque hoje o agro no Brasil ele é muito forte. Se a gente for pegar toda a produção que o Brasil tem ali, pensando nos últimos anos, muito do crescimento do Brasil vem do agro. Então ele acaba sendo um setor muito bom para você ter dentro da sua carteira. O único ponto que você tem que tomar muito cuidado com o agronegócio, apesar de ser um setor muito bom, ele é um setor também que tem muita oscilação. Por que ele tem muita oscilação? Porque pensa comigo, se você tem uma fazenda, você vai depender de safra, você vai depender ali de gado, né? Ou seja, ele pode oscilar muito os dividendos dele. Inclusive, até mesmo o próprio Banco do Brasil, ele teve uma queda muito grande nos preços das ações por conta de uma inadimplência muito grande do setor de agro. Então, por conta disso, ele é uma boa opção, mas ele acaba oscilando bastante. Agora a gente vai entrar de novo no site do Investidor 10 para dar uma olhada no Vigia 11. Vigia 11, entrei no site aqui do Investidor 10, Vigia 11, ele está custando R$ 9,99, então ele está praticamente abaixo de 10. Por que o dividendo dele acaba sendo maior do Vigia 11? Porque ele é um fundo de agro, e o agro aqui no Brasil ele acaba sendo muito forte, né? Então ele acaba tendo um rendimento muito bom, mas importante que ele tem muito risco, como eu falei, um risco de safra, um risco de gado. Então por conta disso, ele é um fundo que você tem que tomar muito cuidado para aplicar nele. 1,03, lembrando, né? É sempre importante comprar fundos próximo a 1. Ele está um pouquinho acima, então ele está um pouquinho mais caro do que ele vale, e aqui reflete, né, praticamente ali na cota patrimonial, que está 9,74, ele está sendo comercializado a 9,99 e a liquidez diária 2,2 milhões de liquidez diária. É uma liquidez diária muito alta, tá? E quando a gente olha aqui, ele tem 169.229 cotistas, né? Então, diferente do MXRF11, tem mais de 1.300.000, ele acaba sendo um fundo que tem menos investidores aplicando nele.
e tem um valor de investimento de 842 milhões, tá? Então acaba sendo ali uma das opções, é uma opção um pouquinho mais arriscada, mas acaba sendo uma ótima opção no setor de agro dentro da sua carteira. Terceiro fundo imobiliário da nossa lista é um fundo de dívida também, Vigir11. Por que eu trouxe esse fundo aqui na nossa carteira de investimentos? Porque ele é muito importante você ter, por quê? Porque o MXRF11 ele é um fundo que acompanha a inflação e o Vigir11 ele é um fundo que acompanha a taxa de juros. Toda vez que a inflação ela acaba subindo, o que acontece? O governo é obrigado a subir a taxa de juros e aí a inflação começa a cair, ou seja, toda vez que o MXRF11 ele subir, que a inflação tiver menor, o Vigir11 ele vai estar com um rendimento menor. Por quê? Porque a taxa de juros está menor. Porém, quando a taxa de juros começa a subir, acontece ao contrário. O Vigir11 ele acaba subindo e o MXRF11 acaba caindo. Então, você ter esses dois fundos na carteira é a melhor combinação que vocês podem ter na hora de investimentos. Então, por isso, eu trouxe o Vigir11 e, historicamente, a taxa de juros do Brasil acaba sendo muito alta. Se você pegar ali nos últimos anos, a Selic média no Brasil seria uma Selic de 10% a 11%. Então, o Vigir11, ele paga um rendimento de CDI mais 2, é como se ele pagasse, se a taxa de juros se mantivesse em 10%, ele pagasse ali um rendimento estável de mais de 12% a 13% isento de imposto de renda. Então, por conta disso, o Vigir11 ele acaba sendo a minha terceira opção e a gente vai entrar de novo no site do Investidor 10 para analisar junto. Vigir11, hoje ele está custando R$ 9,81, ele também está abaixo de 10, dividendo de 14,98. Por que ele está recebendo um rendimento maior? Porque ele acompanha a nossa taxa de juros. Então, quanto maior a nossa taxa de juros, maior o rendimento ele vai te pagar. E o preço sobre o valor patrimonial, ele está praticamente 1. Então, ele está praticamente ali no preço justo, o preço que ele realmente vale. E a liquidez diária de 5 milhões. Então, muitas pessoas acabam comercializando o Vigir11. O Vigir11, ele tem uma vacância zero, lembrando, porque ele é um fundo de papel, ele é um fundo de dívida, né, que acompanha a nossa taxa de juros. Tem mais de 255 mil cotistas nele, então ele acaba sendo um ótimo fundo para você investir. Ele está custando R$ 9,79 e ele está ali na bolsa R$ 9,81. Então praticamente o preço realmente que ele vale, tá? E um patrimônio de 1,430 bilhão de reais. Então, comparado às outras opções, né, ele não é tão grande quanto o MXRF11, porém ele acaba sendo uma ótima opção também para você investir ali dentro da sua carteira. Quarto fundo de investimento, agora a gente vai para algo físico, a gente vai para fundos de tijolos. GALG11, o GALG11 ele é um fundo de logística. Por que é importante você ter fundos de papel e fundos de tijolos? Para quem não sabe, fundos de tijolos são fundos que estão atrelados a algo físico. Toda vez que você acaba comprando um imóvel, você está comprando uma cota daquele imóvel, uma cota de um shopping, a cota de um galpão logístico. Então é muito importante você ter as duas classes, tanto o fundo de tijolos quanto o fundo de papéis. O GALG11 ele acaba sendo um fundo de logística. O rendimento dele vai ser muito inferior aos outros 3 fundos imobiliários que eu mostrei, porém é super importante você ter ele na carteira. Então bora que a gente vai entrar de novo no site Investidor 10 para a gente avaliar esse fundo imobiliário. Entrei no fundo Funds Explorer porque não tinha ali no Investidor 10. O GALG11 ele é um fundo de logística, é importante você ter um balanceamento de fundos de papel com fundos de tijolos, que eu já expliquei também. E aqui a liquidez diária, mais de 3 milhões e 600 mil de liquidez diária, né, um dividendo de 13%, para ele ser um fundo de logística, é um dividendo altíssimo que ele está te pagando, e 1,4 bilhão de patrimônio, então ele acaba sendo um fundo até razoavelmente grande. E aqui o valor patrimonial está 9,16, né, e está 0,88. Então, dos fundos imobiliários que a gente apresentou, esse é o fundo imobiliário que tem mais oportunidade de você comprar, porque ele está mais descontado. Lembrando, quanto menor a oportunidade de compra. E aqui a gente consegue também ver a carteira do GALG11 no site do Funds Explorer. Então a carteira do GALG11 está praticamente aqui em Santa Maria da Vitória, São José dos Campos, Cachoeirinha, Canoas, Rio Grande do Sul. Então todos os fundos de tijolos você consegue ver a carteira que eles estão aplicados para você ficar mais confortável e você investir nele. Então essa acaba sendo ali a minha quarta opção, o GALG11. Quinto e último fundo imobiliário, SPCH11. Ele é um fundo de escritórios. Ele é muito importante você ter escritório, por quê? Porque as pessoas estão começando a voltar ali do home office para o presencial. Então o preço dos fundos imobiliários de escritório estão subindo bastante. Se você pega 2020, quem comprou os fundos imobiliários ali com cotas super descontadas e pega os fundos imobiliários hoje, você vê uma grande diferença. Então é super importante você ter fundos de tijolos na carteira. A gente vai finalizar com SPSH11. Ele é um fundo ali de shoppings, né? Então é um fundo muito bom para você ter dentro da carteira.
ele está custando R$10,95, então ele está um pouquinho acima de R$10, dividendo de 11,60, né? Comparado às outras opções, também o rendimento um pouquinho abaixo, preço valor patrimonial 0,96, então é uma oportunidade de compra desse fundo. E aqui a gente vê, né, valor patrimonial a 11,40 e ele está sendo comercializado a 10,95, ou seja, se você pagar até 11,40, você está fazendo um bom negócio. Quando a gente vai olhando aqui, ele tem uma vacância de 2,9, lembrando, uma vacância abaixo de 5 acaba sendo uma boa oportunidade. Lembrando, vacância é quando o imóvel está desocupado e esse imóvel está praticamente, todos os shoppings estão ocupados, né? 2,9 é praticamente quase nada. E quando a gente olha, né, valor patrimonial 908 milhões, então ele é um fundo ali também menor comparado às outras opções e tem 27.507 cotistas, então ele também é um fundo com menor patrimônio e um fundo com menos cotistas aplicando nele. E quando a gente olha a carteira dele praticamente, né, tá toda em São Paulo, e os shoppings que ele tá: Catarina Fashion Outlet, Shopping Cidade Jardim, Shopping Metrô Tatuapé, Iguatemi Fortaleza, Praia de Belas, Shopping Boulevard, ou seja, ele tem uma carteira bem diversificada também. É importante que esses 5 fundos imobiliários eles acabam tendo setores completamente diferentes: fundos que acompanham a taxa de juros, fundos que acompanham a inflação, fundos de agronegócio, fundos de shopping, fundos de escritórios. Então você tem 5 setores totalmente excelentes na carteira. Lógico, é importante você comprar todo mês, recomprar todas as cotas deles. Inclusive, se você quer aprender a como montar uma carteira do zero, se você não tem experiência nenhuma, eu vou colocar o link na descrição do meu curso Como Viver de Fundos Imobiliários. Se vocês quiserem que eu analise outro fundo imobiliário, deixe aqui nos comentários. Se você curtiu, aproveita também para se inscrever aqui no canal e vejo vocês no próximo vídeo.